Amém? Nós estamos na nossa série Here I Am, eis-me aqui, e nós já refletimos sobre algumas coisas, algo que o Senhor tem revelado a nós através da sua palavra, e hoje eu queria trazer um pouquinho mais de revelação da palavra para nós, para mim primeiro, como sempre, e pedir que o Senhor realmente fale conosco. Feche seus olhos. Pai, nós somos pequenos e limitados, mas o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, o Senhor nos atraiu. E hoje nós estamos aqui de frente com a Tua palavra, Senhor, e te pedimos que a Tua palavra realmente seja vida em nós nesta noite. Que ao refletirmos e ao ouvirmos, Senhor, a Tua voz, possamos receber como filhos obedientes que amam aprender de Ti. E nós nos colocamos aqui agora em total dependência do Teu Espírito Santo, eu aqui e os meus irmãos que vão escutar, para que o Teu Espírito tenha liberdade de nos ensinar, de nos transformar, porque eu sei que nós não sairemos daqui da mesma forma. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, pela porção desta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós citamos desde o primeiro dia da nossa série aqui a história de Isaías, e eu queria ler novamente só um verso de Isaías 6:8, para a gente começar, só para a gente lembrar sobre o que a gente está falando. E diz assim: então ouvi a voz do Senhor como clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Amém. A gente já refletiu bastante sobre a vida de Isaías. Eu, na primeira reflexão, já trouxe esse contexto. A semana passada o Josias também falou sobre a história de Isaías. E a gente entendeu que antes de que ele fosse usado, ele precisaria passar por um período de purificação. Quando ele reconhece a necessidade de ser transformado e permite que Deus o toque, trazendo aquela brasa viva que trouxe purificação para a sua vida. E a partir de então, ele cumpre o seu chamado. Mas hoje, além de falar sobre a predisposição de Isaías, porque quando Deus pergunta para ele: a quem enviarei, quem irá por nós? Ele já responde: eis-me aqui, envia-me. Hoje eu queria refletir um pouquinho, não apenas sobre essa predisposição de Isaías de responder ao chamado, mas sobre a importância da consciência de quem está respondendo a esse chamado. Então, além de falar, eis-me aqui, eu entendo que ele não só estava pronto para dizer, eu estou aqui para ir, mas quando você ouve essa expressão e quando você fala essa expressão, eis-me aqui, você não só deve estar pronto para ir, mas, e se colocando à disposição para ir para algum lugar, mas realmente se apresentando como um quem. Porque Isaías não só estava ali. A partir daquela purificação, Isaías era alguém que estava disposto a servir. É sobre quem nós somos, primeiro. Então, é o quem Deus chamou para ser o que Deus pediu que ele fosse. Então, antes da gente se colocar à disposição de Deus para fazer o que Ele nos chamou para fazer, a gente tem que parar para refletir sobre quem nós somos. Porque nessa resposta de Isaías, quando ele disse, aqui estou, estava incluída a expressão, aqui eu sou. Eu sou uma pessoa. Porque não tem sentido a gente dizer assim, olha, eu estou indo, estou atendendo o seu chamado, sem a gente sem a gente saber quem a gente é. Quem que está indo? Quem está disposto? Quem é você que está disposto a dizer, eis-me aqui? Quem é essa pessoa? Então, quando a gente para pensar,
sobre o nosso propósito, a gente precisa pensar sobre o nosso propósito a partir da nossa identidade. E muitas vezes, a gente até diz que vai, a gente até se coloca à disposição, mas a gente não para pensar em quem nós somos. Hoje a Andréia trouxe para nós aqui uma reflexão tremenda no voluntariado, sobre no nosso pré-culto aqui, sobre o que é servir, voluntariar. Não é só sobre isso, é sobre ser servo, sobre viver aquela realidade de adoração fazendo algo. E o que eu fiquei pensando enquanto eu refletia a semana toda sobre essa palavra é isso. O nosso senso de identidade, a nossa noção de identidade está totalmente ligada ao nosso senso de propósito. Então, se eu não sei quem eu sou, eu não estou apto para cumprir nada. Eu preciso saber quem eu sou. Quem é esse ser que disse, eu estou pronto, eis-me aqui? Quem eu sou? Quem não sabe quem é, não pode ir por ele. Quem não sabe quem é, não pode se mover. Primeiro eu preciso saber quem eu sou. E a minha pergunta para você hoje é, quem é você? Já parou para pensar nisso? Quem sou eu? Quem eu sou? Como você procura se apresentar para alguém? Você já parou para pensar nisso? Se alguém perguntasse para você, e aí, quem você é? A primeira coisa que você fala é o seu nome. Mas o seu nome talvez não represente tanta coisa. Quais são as características que você julga importante ou relevante quando alguém pergunta para você quem você é? Ou quando você se apresenta para alguém? Quando você se apresenta para alguém, quais são as suas características que você julga relevantes para que a pessoa entenda quem você é? Vamos fazer um exercício rapidinho. Eu queria que todos vocês aí pensassem em 3 características que te definem. Pensa aí. Você, olhando para você, quais são? Só 3. Eu sei que tem um monte aí na tua cabeça, mas pense em 3 características que definem quem você é. Você consegue? Isso, né? Um adendo aqui, não é sobre o que você faz. Escolha na tua mente aí, você pode escrever aí, se você está com uma anotação, escreva aí numa anotação tua. 3 características de quem você é. Se você buscasse se apresentar para alguém, para que a pessoa entendesse quais são os teus maiores valores que estão em você. Você consegue? 3. Muito bom. Pensou em 3 aí? Essas 3 características que você escolheu. Se você fosse perguntar para Deus quem você é, Ele diria a mesma coisa? Para pensar nisso. Você escolheu 3 características suas, certo? Baseado no quem você pensa que você é. Se você perguntasse para Deus quem você é, você acha que Ele concordaria com essas 3 características que você apresentou? Ou você acha que Ele teria outras características para definir quem você é? Porque é fácil a gente dizer para a pessoa, né? Quem você pensa que você é? Né? Essa pergunta, quando você fala para o outro, é fácil. Agora, eu queria fazer essa pergunta para você, e eu estou repetindo aqui para que isso ficar marcado mesmo. Quem você pensa que você é? Porque o que você pensa que você é tem tudo a ver com o teu propósito. Ou não tem nada a ver com o propósito de Deus para a tua vida, e você ainda não entendeu isso, porque talvez o que você pensa sobre você não é o que Deus pensa sobre você. A gente corre o risco
de, quando pensa sobre nós mesmos, apresentar coisas que a gente costuma fazer. A nossa profissão, ou uma relação, eu sou a mulher do tal, eu sou o marido da fulana, ou eu sou o pai da, eu sou a mãe da, eu sou o filho do... Mas será que a gente já parou para pensar? Quem nós pensamos que somos? Em que medida nós temos valorizado o que Deus diz que somos? Vou voltar, uma pergunta antes. Será que a gente já parou para perguntar para Deus quem Ele pensa que nós somos? Here I am. Aqui eu sou, porque o verbo no inglês serve para as duas coisas. Estou, sou. Mesmo verbo. Sim ou não? Here I am. Aqui eu sou. Este sou eu. Você já parou para perguntar quem Deus pensa que você é? Sabe por quê? Muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós nos firmamos no que nós ouvimos as pessoas dizendo sobre nós. E nesse sentido, o que os teus pais disseram sobre você tem muito peso. E aí fica uma dica para os pais. Pais, tomem muito cuidado com o que vocês dizem que seus filhos são, porque isso lá na frente vai pesar muito. E se você não tiver uma visão de Deus clara sobre a identidade dos teus filhos, pode ser que lá na frente você tenha sérios problemas para tentar resgatar a realidade desse ser. Será que você já perguntou para o Senhor quem eu sou? Ou além, você já parou para perguntar para o Senhor quem são os seus filhos? Porque se eu não perguntar, o que eu vou dizer para eles vai partir da minha percepção, do meu olhar. E a gente não pode correr esse risco. Se você já perguntou para Deus quem você é, e Ele já te disse quem você é, em que medida você tem valorizado, ou você tem expressado isso que Ele disse que você é? Muita pergunta, né? Mas a gente veio aqui para pensar, sim ou não? Nós vamos ler alguns versos, 3 versos da palavra em Gênesis 1, do 26 ao 28, para entender quem nós somos em Deus. E as mulheres já estão cansadinhas de ouvir isso, mas nós vamos ouvir mais uma vez. Na verdade, eu vou ler só o 26, Oliver. Então, disse Deus, vou ler os 3. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus, 27, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou, Ele lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Imagem e semelhança. Imago Dei, imagem de Deus. Do latim, imago Dei, imagem de Deus. É assim que nós fomos criados. A humanidade foi feita à imagem e semelhança de Deus. Então,
Quando a gente pensa em identidade, a gente pensa num modelo, numa conformidade. Quer dizer, a nossa identidade foi formada a partir de um modelo, e o modelo foi Deus. A palavra semelhança significa sombra, simetria, unidade, harmonia. Foi assim que nós fomos criados, imagem e semelhança de Deus. Então, Deus nos criou conforme a imagem e semelhança dele. Até aí, está tudo bem. Essa imagem e semelhança é o que nos capacita a nos comunicar plenamente com ele. Na imagem e na semelhança está o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus é o que promove essa conexão. Ou seja, quando Deus criou Adão, Adão representa a humanidade, ali ele depositou em nós essa imagem e semelhança. Acontece que, como todo mundo sabe, a serpente gerou ali na Eva uma dúvida, uma incredulidade. Olha onde começa o problema da incredulidade. Lá no Éden. Então a serpente gerou essa semente de independência, falando para ela o seguinte: foi te dito isso, mas na verdade não é bem assim. Ali foi gerada a semente da incredulidade, da dúvida do que Deus tinha dito. Naquele momento, a Eva se sentiu tentada a duvidar do que Deus tinha dito. E eu queria te perguntar, quantas vezes você tem sido tentado a duvidar do que Deus já disse? Porque é fácil a gente culpar a Eva, né? É fácil a gente olhar para ela e falar assim, poxa, por que ela duvidou? Minha pergunta para você é, por que você está duvidando? Se Deus já disse, se Deus já estabeleceu. Essa semente de independência gerou uma vontade de ser autônomos. Então, eles olharam para aquilo, quer dizer, talvez não seja bem isso e eu vou fazer do meu jeito. Esse foi o grande problema. Eu vou fazer as coisas do meu jeito. E aí o eu da Eva falou mais alto do que a palavra de Deus, sim ou não? Porque Adão tinha uma palavra. E eles decidiram fazer a vontade deles ali, abrindo mão da palavra de Deus, fazendo as coisas do jeito deles. E aí, quando eles escolheram ser autônomos, quando eles escolheram fazer as coisas do jeito deles, eles perderam completamente a conexão com Deus. E aí fica o ensinamento para nós. Sabe por que às vezes a gente não sente essa conexão com Deus? Porque muito provavelmente a gente está querendo viver a nossa vida de maneira autônoma. A gente está querendo fazer as coisas do nosso jeito, de acordo com a nossa vontade, que não é boa, que não é perfeita e que não é agradável, no caso. Será que você tem buscado autonomia? Porque se a gente for parar para pensar, a autonomia pode ser falta da dependência de Deus, porque Deus já disse que fará, mas você decide dizer assim, não, deixa que eu vou fazer do meu jeito e eu vou trabalhar para ser autônomo, porque eu não quero depender de Deus, sim ou não? Você já ouviu as pessoas dizerem assim, agora é só Deus? O que significa isso? Agora é só Deus, quer dizer, até agora eu dei conta. Agora é só Deus. A verdade é que sempre foi só Deus, você só não sabia. E todas as vezes que a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito, com a nossa autonomia, nós estamos nos afastando do propósito perfeito de Deus. Então essa busca pela autonomia, essa busca em dar conta, essa busca em resolver tudo do nosso jeito, ela tem uma raiz na incredulidade. Porque eu deixei de crer. Eu deixei de crer no que Deus disse.
Eu decido crer no que eu posso fazer. Eu decido crer no que eu consigo, no que eu imagino que seja melhor para mim. Só que isso gera um grande problema. Porque quando eu abro mão dessa dependência de Deus, eu deixo de ser quem Deus me chamou para ser. Dá para entender? Como a sede de independência roubou a nossa identidade? Porque se roubou a nossa conexão com Deus, roubou a nossa identidade. E aí, quem sou eu? Nós vamos ler Efésios 2. Eu vou ler do 1 ao 22, é bastante. Mas eu acho que é muito importante a gente ler aqui. Para a gente entender quem somos, para que estamos, para onde vamos. Vamos lá, juntos. Adão e Eva perderam a conexão, Adão e Eva morreram. A morte os alcançou, que não era uma morte física, mas era uma morte espiritual. E é nesse estado que a gente nasce, porque nós, infelizmente, herdamos a morte espiritual. Vamos lá? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na o quê? Desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos, guardem esse verso, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus nos preparou antes para nós as praticarmos. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, trazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados juntos para se tornarem morada por seu Espírito, morada de Deus por seu Espírito. Nós perdemos a imago Dei no pecado. Perdemos a imagem e semelhança. Deixamos de ser quem Deus nos chamou para ser, mas através de Cristo,
a nossa identidade foi resgatada. Nós fomos regenerados à imagem e à semelhança de Deus. A partir do momento que nós recebemos essa regeneração, nós nos tornamos quem Ele nos chamou para ser aqui. E a minha pergunta para você é: você realmente crê que você foi regenerado? Será que a gente acredita que a gente já recebeu essa nova identidade de regeneração? Porque é isso que vai nos capacitar a viver o propósito. Quando eu entendo que eu fui regenerada, eu me sinto pronta, eu me sinto apta para fazer o que Deus me chamou para ser, pelo Espírito Santo. Se em Adão foi perdida essa característica de ser quem Ele nos chamou para ser, em Cristo nós fomos regenerados. Agora, quando eu digo assim, Senhor, aqui estou, o que realmente eu estou querendo dizer? Quem eu sou, quem é essa pessoa? Porque um regenerado caminha de acordo com o Espírito. E quantas vezes a gente não vive pelo Espírito porque nós, na nossa consciência, ainda não entendemos que recebemos toda a capacitação do Senhor para sermos quem Ele nos chamou para ser. Olhando para você hoje e eu olhando para mim. Será que você consegue fazer mais essa pergunta? Será que eu tenho sido quem Deus me chamou para ser? Faça essa pergunta para você mesmo. Porque é fácil. Se a gente fizer uma programação aqui de uma viagem missionária, todo mundo quer ir. Não, vamos lá ajudar as crianças, vamos lá fazer isso, vamos fazer aquilo. Todo mundo, nossa, viagem missionária, que legal, deve ser demais. Eu mesma morro de vontade para a África. O Samuel já foi algumas vezes, eu nunca fui. E eu morro de vontade de ir. Mas peraí, quando eu chegar lá na África, quem eu sou? Quem é a Ioná que vai chegar na África? Porque não é sobre presente. Não é sobre chegar lá com uma bolsa cheia de dinheiro, ou cheia de coisa, ou cheia de coisas que eles não têm, ou uma comida. É também. Mas quem é o ser Ioná que vai chegar onde Deus chamou a gente para ir? Quem é? Porque se eu não sou quem eu preciso ser aqui, eu não serei quem eu preciso ser ali. E às vezes a gente está esperando o Senhor nos chamar para a gente falar um eis-me aqui, para ir para muito longe, onde ninguém conhece a gente. E está fácil. Porque você chegou lá com uma bag de presente e todo mundo vai olhar para você e falar assim, nossa, aquela moça dá presente para todo mundo, ela é muito maravilhosa, ela é cheia de Jesus. Aquele tio deu comida para mim, aquele tio comprou uma bicicleta para mim, aquele tio. Mas o Here I Am é muito mais do que isso, é sobre quem eu sou. E eu não serei o que eu preciso ser longe. Se eu não estou conseguindo ser quem Deus me chamou para ser aqui, comigo mesmo. Sabe como? Vencendo o meu eu. Porque pelo Espírito, o imago Dei é dominado pelo Espírito. E o domínio próprio faz com que eu vença as guerras, as minhas guerras comigo mesma. E sabe por que talvez a gente não tenha conseguido vencer as guerras conosco? Porque a gente talvez não tenha entendido que nós já somos restaurados, regenerados. E hoje eu queria te dizer, começa a crer. Começa a crer. Porque a hora que você começar a crer que você já recebeu essa identidade, as suas atitudes vão ser diferentes, até as suas atitudes com você mesmo.
com o seu próprio corpo. A tua maneira de lidar com os teus próprios pensamentos muda quando você sabe quem você é. Porque não adianta a gente querer ajuda para vencer os pecados se a gente não entendeu quem a gente é. E a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda. Agora, será que a gente realmente crê que a gente é espiritual? Ou a gente está caminhando por essa terra aqui tentando acertar? Porque a religião faz isso. As religiões fazem isso. As religiões te dão um guia de regras que você precisa fazer, que você precisa seguir. E aí você vai tentando fazer tics. Sim ou não? Ah, hoje eu consegui. Hoje eu consegui. Que maravilha. Continua. Para ver até onde você vai. Não vai. Eu queria te dizer, para com essa religiosidade, porque uma hora vai dar ruim e você não vai conseguir. Você vai perceber que religião por religião você não vai conseguir fazer. Agora, quando eu entendo quem eu sou, quando eu entendo que a regeneração já me alcançou, a minha consciência. Gente, é aqui, ó, é mente. É na tua mente que você precisa crer. Que você já nasceu de novo, em nome de Jesus, igreja. Igreja, não existe here I am, se a gente não tiver consciência e convicção de quem nós já somos. Não adianta fazer como Isaías, here I am, eis-me aqui. Aí o Senhor toca os nossos lábios, que maravilha, Ele já tocou nossos lábios. E agora eu estou purificado, e agora eu vou. Se você não souber quem você é, você não vai chegar a lugar nenhum. E pior, você não vai cumprir o seu propósito. Mas a partir do momento que você se entender reconciliado, regenerado, purificado, transformado, você vai começar a andar como? A Bíblia diz que Ele nos reconciliou, quer dizer, existe uma conciliação entre você e Deus. Existe uma harmonia no pensamento dele com o teu. Gente, isso é surreal. Esse é o milagre. Milagre não é alguém ser curado de uma paralisia. Milagre não é alguém ser curado de um câncer. Isso é um detalhe de um milagre. Eu queria te dizer, o maior milagre já aconteceu, só que você talvez não esteja desfrutando do milagre de viver com essa mente nova. Porque você não sabe quem você é, enquanto Deus está te dizendo, você é o que eu digo que você é, e eu te regenerei como imagem e semelhança. Então, vamos, filho, entenda, compreenda, transforme a tua mente e comece a caminhar desse jeito, porque aí sim, essa mentalidade desenvolvida vai te fazer caminhar desse jeito, e aí já ninguém mais tem que te falar o que você tem que fazer. Viu, nessa situação faz isso, nessa outra situação faz aquilo. Não é sobre um cursinho que alguém te fala o que você precisa fazer. É sobre uma nova mentalidade gerada. É de dentro para fora. Porque quando nós somos guiados pelo Espírito, ninguém precisa ficar te batendo no braço e fazendo faz isso ou faz aquilo. É o Espírito que está em você que te faz caminhar em santidade, em retidão e em propósito. Ah, eu quero tanto fazer a vontade de Deus. Sabe qual que é o segredo? O segredo não é tentar entender, saber qual que é a vontade de Deus. Ah, eu quero saber qual que é a vontade de Deus. O segredo é viver tão cheio do Espírito, que de repente essa vontade está sendo gerada em você. Parece mais difícil, né? Mas é mais fácil. É mais fácil. Só que assim, você vai precisar abrir mão da tua. Tá pronto? Tá pronto? Porque o here I am envolve entrega. E a entrega não é parcial. Deus não aceita 50%. Ele não aceita 70%. Ele não aceita 90%. Ele não aceita 99%. Deus quer tudo. Sabe por que Ele quer tudo? Porque o
o seu 1% vai acabar com a tua vida. O seu 1% de carnalidade, de humanidade vai te destruir. Agora, o 100% do Espírito dele em nós nos faz chegar onde nós fomos chamados para chegar. E até quando a gente vai caminhar como igreja? Tentando ouvir sobre faça isso, não faça aquilo, isso é bom, isso é... Gente, nós temos o milagre de ter essa essência gerada em nós, a consciência do Espírito, e de repente você já não precisa mais ouvir ninguém te falando nada, daqui a pouco você está agindo como Ele te falou. Qualquer vontade que não esteja sujeita a Cristo é carnal. Qual tem sido a tua vontade? Eu quero a vontade de Deus na tua vida. É mesmo. E aí quando as coisas começam a acontecer, quando o negócio começa a pegar, você fala assim, não, Deus, por que isso está acontecendo? Peraí, você creu ou você não creu? Se a Bíblia diz assim, todas as coisas concorrem juntamente, concomitantemente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu queria te perguntar, por que você está reclamando dessa luta aí? Sabe por que a gente reclama? Porque talvez a gente não tenha entregado tudo. Sim ou não? Talvez a gente tenha achado que entregou, mas na hora do vamos ver, a gente pega pra gente de novo e fala, não, Deus, por favor, peraí. Deixa eu te pedir uma coisa, só um pouquinho. Faz a minha vontade, por favor, Deus, eu vou fazer um jejum, para o Senhor fazer a minha vontade. Pode parar. Tá tudo errado. Sabe o que é jejum? Jejum é para matar a tua carne. E você, de repente, começar a ver que já não tem mais carne ali, aí o Espírito veio e, de repente, você começa a olhar as coisas de um jeito totalmente diferente. Quem olha para você e fala assim, você é doido. Não é possível que você está lidando com isso desse jeito aí, não é possível. Não é possível assim, porque é o Espírito gerado em mim que está me fazendo viver desse jeito. E aí, a tua maneira de olhar para a situação já mudou, aí você já não sabe nem mais como orar. Eu já passei por essa crise. Agora eu só falo assim, Senhor, me leva. Não é pro céu não, pro céu também, se ele quiser, estou pronta. Mas Senhor, me conduz aqui, Que é isso aí? É isso aí. Então, Senhor, pega na minha mão aqui. Eu só preciso do Senhor, não preciso de mais nada. Vem comigo. E me mostra, ilumina o meu caminho, me ilumina. Porque se você parar para reclamar, significa que você não entendeu nada. Quem aqui já entregou a vida para Cristo? Amém? Já entregou sua vida para Cristo completamente? Glória a Deus. Será? Agora faça um filtro aí das suas orações. Pega as suas orações e põe num termômetro. Pega as suas orações. Vocês estão me entendendo, né? Eu vou tentar falar devagar, despacito, pero é difícil. Pega as suas orações e coloca as suas orações no termômetro. Suas orações têm mais da tua vontade ou tem mais da vontade de Deus? Os seus sonhos... Porque a gente tem um medo de Deus não realizar nosso sonho, né? Quem tem medo aí? Não vou nem olhar. Que sonho! Que sonho que nos ensinaram a sonhar. Porque ensinaram a gente a sonhar. Ensinaram. Porque tem coisa que eu vou falar só na outra mensagem. Se eu começar a falar aqui, aí já não vai dar certo, porque já vou... Vocês não faltem, não. Que a gente está fazendo? Entrega completa. Rendição. Isso é evangelho. Se eu não me entregar completamente com o que eu sou, eu nunca vou viver os propósitos de Deus para a minha vida.
E Deus respeita se você não quiser, tá tudo bem. Isso se chama livre-arbítrio. Ele tem um plano, nós fomos predestinados, sim, a gente falou sobre isso esses dias. Mas não predeterminados. Nós fomos predestinados. Ele nos destinou a algo, mas Ele nos dá o livre-arbítrio para a gente escolher sim ou não. Agora, além do livre-arbítrio, Ele falou para a gente assim, ó, você pode escolher, mas eu queria te dar uma dica. Uma dica, esse caminho aqui é o melhor. Aí, mas você pode escolher o que você quiser. Agora, se a gente realmente decidiu viver uma vida digna da nossa vocação, a gente precisa começar a olhar para dentro. E a perceber se a gente realmente se entregou. Porque nós não somos seres terrenos vivendo uma experiência no espírito. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. E se nós somos seres espirituais vivendo uma vida terrena, o nosso olhar para tudo tem que ser espiritual. Eu não posso caminhar nessa terra de acordo com a ordem da terra, do mundo. Eu caminho na terra de acordo com o Espírito. Então, o que eu faço aqui não é para acabar aqui. Tudo que eu faço aqui, a maneira que eu me movo aqui, não tem a ver com o que é terreno, mas tem a ver com o que é eterno. Aí a minha pergunta para você, mais uma, desculpa te encher de perguntas. Quanto do teu dia, das tuas atividades diárias, você tem dedicado à eternidade? Quanto das tuas atividades diárias você tem dedicado ao que é eterno? Quanto das tuas atividades você tem dedicado ao que é terreno? E a nossa vida aqui é um sopro, ó. Acabou. Agora, nós temos um tanto de vida para viver aqui, sim ou não? Nós temos um tanto curto de vida para viver aqui. Quanto da tua vida você tem dedicado às coisas eternas? Porque foi para isso que você foi chamado. Quanto das tuas energias você tem gastado com a eternidade? E quanto das tuas energias você tem gasto com o que é terreno e falível e com coisas que vão ficar aqui? Deus resgatou a nossa eternidade na cruz. Adão e Eva eram eternos, sim ou não? O pecado arrancou deles a eternidade, sim ou não? Perderam a eternidade, perderam a conexão. Cristo devolveu na cruz a nossa eternidade. Aí sabe o que a gente faz? Valeu aí, Páscoa. Valeu, que pena, assiste Paixão de Cristo, chora de novo. Valeu, vou viver aqui de maneira terrena, mas tá tudo bem, né? Mas eu vou na igreja mesmo, eu sirvo, tá tudo bem. Imagina, isso não está na Bíblia não, mas imagina quando a gente fosse encontrar com Cristo e Ele perguntar assim, viu, eu te dei uma eternidade para viver. Quais foram os teus investimentos lá na terra? Quanto você investiu na tua eternidade? Pior do que isso. Quanto tempo da tua vida terrena você investiu para que outros tivessem eternidade? Porque as pessoas estão mortas. Sabe aquela pessoa difícil? Talvez ela esteja morta. E talvez ela esteja clamando para você revelar a eternidade. Para mim. Vou fazer uma pergunta difícil. Se você morresse hoje, já fiz essa pergunta aqui outras vezes. Que falta você faria para o reino?
Se você morresse hoje, que falta você faria para o reino? Falta eu e Ioná faria para o reino. Enquanto eu vivo para mim, eu não faço falta nenhuma para o reino. Não adianta eu dizer, eis-me aqui, eu quero ser pastora da Casa Church e viver para mim. Não adianta. Ser chamada de pastora, ser chamada de líder, isso aí não é nada, não vale nada, se eu e Ioná não decidir viver com olhos na eternidade. Here I am. Aqui não só eu estou, mas aqui eu sou. Porque você sabe como que a gente vai trazer os outros para a eternidade? Não é falando, não é pregando, é sendo. Vivendo. Por último, eu quero ler Efésios. Nós vamos ler do 3, Efésios 1, do 3 ao 14. E eu quero que vocês realmente reflitam nessa palavra. Efésios 1, do 3 ao 14. Todo mundo abriu aí na Bíblia? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Para quê que nós somos criados? Para quê? Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue e perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre todos nós, com toda sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Olha aqui o que está dizendo. Olha o que está dizendo aqui. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos, vou repetir, sejamos para o louvor da sua glória, ser. Quando vocês ouviram e creram, olha lá, tem que crer, na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. E a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para quê? Fala, igreja. Para o louvor da sua glória. Qual tem sido a tua resposta? Quem é você? Quem você tem sido? Quem você entendeu que é? Ou talvez a gente não tenha entendido. Imagem
e semelhança. Imago Dei, imagem de Deus na terra. Ele em nós, Ele através de nós. Então, here I am. Aqui eu sou Deus. Eu sei quem eu sou. E eu quero caminhar como alguém que é. Não como alguém que fala que é. Porque falar que é, todo mundo fala que é. Agora, ser diferente. Porque como eu disse, Cristo será visto através de você. Sabe como seus filhos vão conhecer a Cristo? Não é de você ficar falando. Você pode falar. Eu encorajo cada pai aqui. Se você não está tendo tempo, talvez se você desligar o seu celular um pouquinho, você consiga lá uns 15 minutos por dia, pai, mãe, para ler a palavra com os teus filhos. Fale da palavra. Leia a palavra. Eles precisam ouvir a palavra. Mas mais do que isso, mãe, pai, vivendo o Evangelho. Essa é a nossa responsabilidade. Quando Jesus chamou os discípulos, eles vieram, e aí na hora de partir, ele disse assim, agora vocês já aprenderam de mim, então agora ide pregar o Evangelho ensinando. E não é sobre só falar, não é. Vida. Então, que nós realmente possamos viver nos responsabilizando por quem Ele já disse que nós somos. Eu não estou aqui propondo para você começar a fazer um esforço para ser quem Deus disse que você é. Não. Eu só queria te dizer, creia que você na cruz e na ressurreição já foi regenerado para ser quem Ele te chamou para ser. E toda vez que uma falha tua te fizer duvidar, lembre a tua própria alma. Opa, volta. Eu sei para quem você foi chamado. Porque tuas falhas não te definem. O que te define é a voz de Deus sobre a tua vida. E Deus já te disse que você é perdoado, santificado, justificado, reconciliado, pronto para fazer o que Ele te chamou para fazer. E sejamos assim, em nome de Jesus, que a nossa vida reflita a identidade que nós já temos. Não é a identidade que teremos, a identidade que nós já temos em Cristo. Filhos. Quem é filho é aquele que carrega no gene a característica. Se ele está dizendo que nós já fomos regenerados em Cristo, isso significa que já está em mim e em você a capacitação para ser. Não é para fazer apenas o que Ele nos chamou para fazer. É muito mais do que isso. É para ser quem Ele te chamou para ser. Então, toma posse da tua identidade. Toma posse do perdão. Tome posse da regeneração. Tome posse do Espírito Santo em você. Tome posse do domínio próprio que já foi derramado. O domínio próprio não é algo, e nenhum fruto do Espírito é algo que ainda vai ser depositado em você. Não, isso já aconteceu. Então você só precisa tomar posse disso para viver sendo quem Ele te chamou para ser. Amém? Fecha seus olhos aí. Pai, Tua palavra é vida. E nós te agradecemos por ela. Nós sabemos que às vezes a gente tem até dificuldade de crer, porque o milagre é tão grande. Às vezes a gente crê em milagres tão menores, mas a gente não crê nesse milagre maior, que é aquele que aconteceu, que já aconteceu dentro de nós. E nós sabemos que o nosso próprio eu às vezes nos impede de crer.
no que o Senhor já gerou em nós, mas a gente não vai abrir mão. Senhor, nós não abrimos mão. Nós não abrimos mão do que já somos em Ti, da Tua identidade gerada em nós, de quem nós já somos. Tomamos posse da imagem, da semelhança, porque quando as pessoas olharem para nós, elas vão Te ver, e isso é suficiente. Porque quando a gente lida com pessoas e a gente está cheio do Teu Espírito, talvez a gente não precise nem falar nada, mas talvez um abraço nosso, talvez um olhar nosso, seja suficiente para constranger, para curar, para restaurar e para fazer com que essa pessoa Te veja através de nós. Eu sei que humanamente isso é impossível. Se a gente olhar para tudo isso de maneira terrena ou humana, realmente não dá, mas o Senhor já abre os nossos olhos espirituais e nós tomamos posse disso. Queremos viver, queremos caminhar, queremos andar como o Senhor já nos capacitou para andar, porque nós já somos o que o Senhor diz que nós somos. Nos impeça de ouvir o nosso eu, nos impeça de ouvir qualquer outra voz que tente nos confundir, porque hoje nós decidimos que tomamos posse de quem somos para fazer o que o Senhor nos chamou para ser. Faz isso. Nós Te damos liberdade de espírito de nos tomar completamente, de tomar nossa consciência, de tomar nossa mentalidade, de nos renovar, nos transformar para que a gente viva os Teus planos, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém.